tô trabalhando trimestres, vou olhar pro próximo. Não tenho expectativa de melhora no mercado. Ponto. Vai baixar o frete em algum momento? Não sei. Aí é que nem o Cassiano falou. O meu feeling já não diz mais. Eu não sei se o frete até o final do ano ele vai baixar ou se ele vai continuar. Tô tão triste que eu não sinto mais nada, né? A gente vai vivendo e vai vendo. Tô desanimado aí. Um dia de cada vez. Mas acho. a gente teve um Caramba. caso na semana passada, retrasada, que era uma carga urgente. Novas. Uma redundância Mas do comércio conversão, exterior. como assim? Uma carga urgente. Uma carga urgente. Depende, onde- se tá em caixa alta no e-mail é mais urgente, né? Nossa, só tá fazendo uma carga. É mais Eu fácil não se relacionar sei, com não tenho companhia muito aérea, ao contato. meu ver, do que com armador. Sim, É mais fácil, sim, cara. sim. É que eles têm uma receita bruta que é o passageiro, né? Então é mais fácil lidar. Então essa é a solução pros armadores, começar a transportar gente no E junto o com os cara que- containers. Sim, O bota cara que- gente no container. O cara que É embarca também a container e carga. cruzeiro, né? Por favor, não transborda. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Então, estamos fechando mais um semestre, então é hora da gente gravar o nosso clássico episódio do Panorama dos Fretes Internacionais para falar desse primeiro semestre de 2024. Vamos conversar sobre o que aconteceu, vamos fazer um comparativo com o semestre anterior também, vamos trocar uma ideia, ver o que foi legal, o que deu trabalho, o que a gente pode esperar para o segundo semestre de 2024, que normalmente é o que mais dá trabalho. Mas só pelo que eu conversei em bastidores e pela casa do pessoal, não foi fácil esse semestre também. Já tô até rindo aqui por causa disso. Mas antes daqueles recadinhos de sempre, já tá aqui com a gente. Lembra de se inscrever, lembra de curtir o episódio. Tu tá no Spotify, tu tá no Apple Podcast, lembra de dar as 5 estrelinhas. E se você, empresa, quiser apoiar esse podcast, quer ver a tua empresa aqui na TV, quer gravar episódios exclusivos conosco, vem trocar uma ideia comigo que tem muito espaço, você vai fazer a tua empresa ir mais longe, desenvolver o teu branding aqui, tanto na região de Santa Catarina como São Paulo e no Brasil inteiro. Nós somos ouvidos no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Vem trocar uma ideia com a gente. E para você, pessoa física que quer apoiar o podcast, nós temos o follow-up do Comex que, para quem assina ele, além de estar apoiando o podcast, vai ficar devidamente atualizado durante a semana sobre o que é de mais importante no comércio exterior e o que isso vai afetar conforme a gente analisa as notícias com os especialistas. E claro, eu tenho que agradecer também quem já apoia o podcast, que eu tenho aqui a Safe Consulting, a Interfreight, a Ship2Ship, a WSI Comex, a GL, a Allink, Loginfo, a Inglobal, Get, Log Comex. E claro, tenho que agradecer também quem está aqui comigo hoje, que é o Cassiano da Asia Shipping, a Júlia da 3S Corp e o Murilo Amaral está aqui pela primeira vez da Next Shipping. Salve. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos então àquela perguntinha para os três responder ao mesmo tempo. Foi mais estressante ou foi mais de boa esse semestre comparado com o anterior? 1, 2, 3. Estressante. Olha Muito. só, né? Como dá pra ver no semblante de vocês. Mas o que é curioso é Cara que... de cansado entrega. Cansado, né? Das noites sem dormir, né? Curiosamente, quando o frete sobe, vocês ficam mais felizes. Mas eu acho que tá diferente dessa vez. Parece que vocês estão mais estressados porque Sim, o negócio tá louco, né? sim. Isso. Por favor, colaborar com o podcast e desenvolver a resposta. Uma Não palavra esquece só. dos 5 minutos Sim, antes não. de É, responder. 5 segundos. 5 5 segundos, é. Isso. Contando. Vai, Murilo, você que nunca esteve aqui, começa então. O que Vamos tu lá, tá então. sentindo? Tu tá mais na rota da Ásia-Brasil, né? Isso. Tudo que é Ásia Brasil tá comigo. Então, desde que começou aí... Você pensou o quê? Que era Ásia Shipping? Vai. Tudo, dizer. Não, Guloso, tudo, né? tudo da questão de Oh. demandas. Não, Entendi. Todas as demandas da NET. calma aí, Cassiano, ô, calma. Ásio. Calma. Veja bem, ele já É. tá falando assim, veja bem, não é assim. Segue. Desde que a gente teve o ataque lá no Mar Vermelho, deu uma mudança geral no que se fala de rotas marítimas. Então, desde então, a gente já vê problemas e mais problemas. E pós-feriado chinês, que todo mundo esperava uma redução no frete como normal, a gente veio aí vindo de $1.500, $1.800 de frete para agora, final de junho, $9.000. Já tá Então- namorando nos 10 mil, né? Isso Tá, aí. tá então, deu Primeira essa semana subida. de julho, hein? Isso aí. Não tem, né, como fugir disso. Esse frete que quer embarcar vai ter que pagar isso daí. Mas o que a gente não tem visto, mesmo com frete muito alto, é aqui no Brasil as pessoas na euforia igual teve na pandemia, digamos. O frete sobe porque entende-se que tem uma alta demanda. Aham. Então, se tem uma alta demanda, me diz qual que é o teu frete que está embarcando que eu vou pagar. Mas aqui no nosso mercado FOB, né, que é o que os importadores contratam aqui, os agentes de carga,
a gente não vê essa euforia. Porque a demanda real mesmo aqui do nosso mercado, nossa economia, não é de alto consumo igual a gente viu pós-pandemia, E durante, né, pós-flexibilizações. Uhum. Então, a euforia aqui, né, não se vê muito, mas se vê o frete subindo muito. Então, e falta de espaço. Então, tudo isso gera um cenário caótico e gera um estresse, mas que não está sendo tão remunerado. A gente vê ainda agentes aí indo até ofertando muitas vezes frete negativo para puxar carga, porque sim, na visão deles faz sentido, o frete é $9.000, baita de um desencaixe, digamos assim. É o estilo startup, né? Queimar a caixa para Queimar tentar... a caixa para tentar fazer um milagre pro cliente. Uhum. Porque eu não sei dizer se até não é falta de conhecimento ou, enfim, ou às vezes é até bom senso, porque que nem tu falou da questão da demanda ali, na realidade acho que pela primeira vez é a ponta do iceberg, né? Então a demanda, sim, ela pode estar aquecida em certo momento, mas é a ponta do iceberg dessa vez. O que eu quero dizer é que o mercado está aquecido globalmente falando. Então, diferentemente, por exemplo, de momentos onde o Brasil estava com um momento muito bom na questão de importação, muito aquecido o mercado, hoje a gente fala em globo, né? O globo está muito aquecido. Sim. E isso faz com que várias outras situações acabem afetando o mercado brasileiro. Seja no nível de equipamento, seja no nível de frete, seja no nível de, enfim, disponibilidade de Container. tudo, né? É que até comparado com o ano passado, né, um ano atrás, as grandes economias como Estados Unidos, Canadá e Europa estavam numa situação mais complicada, principalmente na parte da inflação, né? E eles estão Sim. conseguindo controlar a inflação bem, então o consumo está aumentando, né? Sim, sim. Eles estão conseguindo aumentar o consumo e controlar a inflação, que é isso que é necessário, né? E aí começa uma guerra de, claro, a questão de demanda, mas é aquela questão também de que, bom, vamos ver qual é o mercado que está mais rentável, qual é o mercado que está, vamos dizer assim, pagando mais ou dando mais oportunidade, dando mais projeto. E aí o Brasil, ele é sempre um mercado gigantesco na questão de procura. Então a gente consegue ver hoje o mercado brasileiro como um dos que mais paga e isso com certeza chama atenção, porém não é aquela coisa que, ok, o Brasil é o mercado que está pagando mais, então vamos liberar mais equipamento, vamos dar mais espaço, vamos colocar mais serviço. Não está bem assim, porque também no outro lado vão ter outros mercados, China e Estados Unidos, China e Europa, enfim, que fazem também com que a demanda esteja alta para esses destinos e acaba afetando também no mercado brasileiro. Sim. São várias peças, né, que fazem com que esse quebra-cabeça da logística global esteja nesse momento assim bem bagunçado, mas no fim das contas a gente sempre consegue montar. É o custo de oportunidade para o armador, né? Se o frete aqui para o Brasil tivesse $2.000 e lá para o México pagando horrores, $10.000, com certeza o Tchau, armador, Brasil. cara, vou tirar meus navios daí, Uhum. vou jogar lá pro México, porque tem uma alta demanda lá. Então, para balancear esse custo de oportunidade, todos os fretes acabam aumentando, né? E o custo do armador, que também não pode ser um pouco do advogado do capeta aqui, né? Também vamos levar em consideração também que teve muita rota sendo reorganizada por conta desse desvio no Mar Vermelho. Uhum. Então, isso gera mais custo para o armador. Precisa-se de mais navio, de mais containers. Então, tudo isso entra na conta, né, de viabilidade, digamos, das rotas. E aí não tem por que ele ter uma rota para o Brasil pagando $2.000 e uma outra rota, África, Europa, que seja, pagando muito Entendi. mais. E tu, Júlia, o que tu acha? E até queria já adicionar um comentário. Não teve um pouco de... Essa demanda não é um pouco artificialmente criada pelos armadores também? Eu acho que muito do nosso estresse nesse período, ele tem sido justamente por um costume, talvez uma cultura que a gente tem de anos anteriores. Que é basicamente a gente tentar prever em qual mês a gente vai estar com o mercado mais em alta, em qual mês o mercado vai estar mais em queda. Esse ano, a gente não teve esse parâmetro, né? Perante, por exemplo, ao ano passado. Esse ano, desde quando o Murilo citou ali, a gente voltou do feriado chinês, né? A gente sentiu o quê? Esse grande acúmulo. Então, o que refletiu no outro episódio que a gente estava aqui, nós cantamos justamente essa bola. Não sei se o Cassiano lembra que a gente ainda falou assim, cara, se acontecer alguma coisa ali no canal de Suez... nós falamos, Umas bombas se tá ok? acontecer alguma coisa ali no canal de Suez,
vai dar um conflito Na Mega gigantesco. Sena nunca acerta, né? Cara, pior que começou 6, Vai 7 acertar de uma outubro, crise cara. mundial da logística. Uns 15 dias depois que a gente gravou o podcast, e eu citei isso pra você. Eu falei, Jonas, lembra que no evento do Logcomex a gente ouviu em um painel tal assunto? Se acontecer, isso vai influenciar a cadeia a longo prazo. Dito e feito, aconteceu, né? Então, isso fez com que o mercado ele não tivesse um equilíbrio. O que você questionou sobre, de repente, ser ali um fake por conta dos armadores, algo que talvez eles estejam jogando só no mercado, eu particularmente acho que não, baseado no que o Murilo disse, de realmente, hoje, no que a gente vai tratar ali de Rota Europa. A gente teve um acréscimo de 15 a 20 dias, né, no tempo de trânsito da Ásia para a Europa. Acontece que mais navios realmente precisam ser alocados nos serviços, mais equipamentos demoram para ser alocados, porque esse tempo de trânsito, né, faz eles estarem mais tempo no mar, chegam nos portos de destino, tem todo o tempo de liberação, enfim, tudo que a gente já sabe. Então, assim, não vejo que seja algo fake, né, que seja uma jogada de mercado, porque a gente está sentindo isso há muito tempo. É uma consequência, na verdade. Consequência Exato, de 6 exato. meses atrás, né? A gente tá Eu vendo fa- agora essa falta de container aparecendo cada vez mais, é porque, pensa, foram É 6 que os meses containers estão no mar e em navio Tão dessa na- vez, isso né? aí, Eles isso não aí. estão em outros países abandonados, né? E outra, e a Correto. gente vai falar sobre Santa Catarina, mais uma vez, que a gente, né, sempre traz. Quando a gente fala sobre Santa Catarina, hoje um navio ele demora no mínimo uns 3 dias para ele entrar no porto. Né? Ele chega na Barra, ele está atrasado. Por conta disso também, muitos armadores acabam omitindo. Então, quando ele chega aqui em Santa Catarina, que ele vai atracar em Navegantes, esse tempo de 3 dias gera um gap enorme em toda a viagem dele. Se ele tem uma rota de 80, 90 dias, isso gera um gap gigantesco. Então, a origem acaba sentindo isso também, esses reflexos. Por isso que hoje a gente está sofrendo tanta falta de equipamento nos portos base. Quando fala Xangai, Ningbo, Shenzhen, todos os agentes falam, falta equipamento. E falta equipamento com os principais armadores. CMA, principalmente os Hapag. europeus, né? Exatamente. Então, assim, é algo real. É algo que não tem previsão de melhorar. Acho que é isso que nos deixa mais estressante. Eu, pelo menos, quando vou falar... Tô sentindo, tu tá sensato. Tô sentindo o coraçãozinho carregado. A gente tá vendo o olho esquerdo água tremer. com açúcar, por favor. É porque a gente fala tanto sobre isso, eu acho, talvez, né? E a culpa é do agente de carga. Sim, Com a certeza. culpa é do agente de cargas. Isso. E a gente tá Briga com ele. tanto tempo trazendo, né, chega a ser repetitivo as informações. Chega a ser repetitivo quando a gente conversa com os agentes e recebe, por exemplo, hoje eu mandei uma mensagem pro agente, falei, e aí, como que tá a situação, né? Ah, tá na mesma. Eu falei, e o frete? Ele falou, vai aumentar. Eu falei, quanto? Ele nem me respondeu. Então, eu já tenho previsão de quanto o frete vai aumentar. Mas Jonas saiu da sala. É uma coisa que a gente sempre fala. Esse ano, eu utilizei muito essa frase que a gente sempre vai falar do mercado futuro. Essa é uma Sim. coisa que a gente sempre fala internamente. Então, tem como eu prever que o mercado daqui a 2, 3 semanas vai estar assim, assim, assado. A gente tem, né, indícios e feelings e dados, etc e tal, para dizer que o mercado futuro vai estar assim. Então, quando a gente vai conversar com os clientes, a gente vai passar o que está acontecendo, a gente sempre gosta de conversar sobre o mercado futuro. Sim. Porque na grande maioria das vezes, quando a gente está falando de uma carga que esteja pronta agora ou semana passada, etc e tal, vai embarcar daqui a 1, 2, 3 semanas. Daqui a 1, 2, 3 semanas o mercado já mudou. Completamente. Então a gente consegue... aí que eu acho que está o grande desafio para nós, agentes de carga, é estar sempre nesse mercado do futuro. Então, por exemplo, agora a gente está aqui na segunda quinzena de junho, a gente já está falando na primeira quinzena de julho, na segunda quinzena de julho, a gente já está vendo o que vai acontecer talvez no segundo semestre, a gente já está desenhando um 2025. Então, assim, o mercado futuro é uma realidade hoje que faz total diferença. E aí que eu entendo, no meu ponto de vista, que a gente consegue separar agentes de carga que a gente consegue trabalhar com o mercado futuro e agentes de carga que, como o Murilo falou,
por mais que o frete esteja altíssimo, está queimando frete, ou enfim, não está fazendo conta, está com prazo de pagamento e não faz conta de juros, enfim, são coisas que Se autossabota. na minha cabeça não entra, mas enfim, esse é um problema meu de não entender a estratégia mas eu do também mercado. Eu também não entendo, porque quando eu recebo algum tipo de feedback, assim, eu falo, me fala pra ele aí, fala pro cliente onde que ele tá comprando, que eu quero ir lá comprar comprar. também, né? isso Quero isso aí. Eu quero comprar também esse. E algo acho que é importante que você citou, Cassiano, que pelo menos pra mim assim tem sido muito importante, hoje a semana 25 do ano, a gente já tá trabalhando com a previsão da semana 27, 28, que é quase final da primeira quinzena de julho. A gente não sabe, quer dizer, sabe, mas não tem exatidão o frete que vai estar nessas semanas, nessa primeira quinzena. E aí a gente trabalha com o quê? Base de dados. Então, hoje, a minha previsão de frete para daqui 15 dias, ela é toda elaborada em cima de base de dados, em cima de estudo de mercado, em cima de perspectiva. Se hoje eu recebi um frete a 9.400, eu olhando para o cenário daqui 15 dias, eu falo, beleza, vai ter $500 aqui e vou trabalhando nessa margem. Então, eu acho que isso também deixa a gente muito estressado, porque daí a gente chega na primeira quinzena, mudou. Isso aí. Já não tá mais do jeito que a gente previsionou há 15 dias atrás. Até aproveitando o O assunto... feeling, só para o feeling, ele não... Que grosso, né? Ele não deixa de ser importante, né, nesses momentos, principalmente nesse ano. Mas o feeling, hoje em dia, ele não... Pode ser que você esteja no mercado há 10, 15, 20, 30 anos. Você tem um feeling muito bom do mercado. Mas o jeito que o negócio tá, o feeling, hoje em dia, ele não é assim Nossa, essa pessoa, ela sabe realmente que vai acontecer isso. Então, hoje, ter uma base de dados, ter uma previsibilidade, ter um conhecimento, ou alguém que tenha um conhecimento que te passe mais informações além do seu feeling, ele agrega, né? Então, às vezes, a gente se apega muito na questão de feeling, e às vezes o nosso feeling está totalmente errado. Eu costumo até dizer que prever o frete da China ou da Ásia, que seja pro Brasil, é igual prever o dólar. Cara, se acontecer qualquer mini ação de um presidente, de alguma pessoa política, né? E os países no impacto, caminho, né? Dessa rota também. Muda podem... tudo. Tanto sobe, tanto desce. Mesma coisa o frete. Se um armador tira um navio ou coloca um navio, tanto sobe, tanto desce. Então, qualquer ação da noite pro dia, literalmente, já mudou tudo. Então, tu consegue ter uma previsibilidade, se seguir dessa forma vai acontecer isso, já tem um cenário ali, né, melhor se A gente programar. trabalha com vários planos, né? Sim. Se acontecer isso, vou fazer isso. Se acontecer Isso. tal, vou fazer tal. Então, é impossível de prever com acuracidade, mas sempre é bom trabalhar com o futuro, porque esse futuro vai chegar. Então, Eu acho que esse ano também tem estourado outras, não posso dizer temas, né? Mas a gente tem olhado para outras questões que eu acho que em anos anteriores a gente não olhava com tanta atenção, que são as condições dos portos no Brasil. E isso também influencia. A gente falou disso no Né? último também, né? Além disso, a gente Exatamente. também falou Porque das a gente passou questões uns baita perrengue, né? climáticas, etc. e Você viu tal. que desde os últimos 6 meses muitas coisas aconteceram, muito foi se falado sobre os portos no Brasil e as condições dos portos. E aí pode ser que para alguns clientes eles não consigam entender o quanto isso também influencia no valor do frete. A Portonave tá com um berço a menos. Exatamente. E fazendo a mesma movimentação de quando tava com todos os berços funcionando. Pois é. Ok? Sim. Então, isso não é pouca coisa. Cara, os caras fazem milagre. Os caras são foda. Não é pouca coisa. É. E olha que eu sou do aéreo, hein? só que é inegável, também que a demanda de chegada de cargas aumentou. Sim. Então, tudo isso gera, né, um impacto. Obviamente que aumentar um volume de uma rota ou outra por situações econômicas é muito mais rápido do que você se atualizar aqui em infraestrutura no Brasil. Com certeza. Seja ela portuária portuária ou seja ela até retroportuária, questão de logística dos depots, as partes das estradas, então tudo isso tem Os próprios navios, né? Os próprios navios que vêm de para o questão de Brasil. chegar até aqui, então É, tudo eu isso tem um... Eu tive a oportunidade de conversar com um cara de um terminal portuário. Foi num antigo evento. E ele falou, cara, o que eles tomam de decisão de investimento em porto é pros próximos 20, 30 anos, Isso cara. aí. E é pra, e é o que, tipo, o caso da Portonave aqui, se não me engano, vai levar uns 4 anos. É. Né? Isso aí. Sim. Um porto E no tem que Brasil ele fazer. leva 10 anos para ficar pronto. Se tudo der São certo. obras muito caras e Sim. muito demoradas. É, Portonave também A a gente magnitude é tá muito grande, olhando muito alta. 3, 4 anos se tudo der certo, como o Cassiano Sim. falou, né? Porque muita coisa pode acontecer. E eles vão estar à frente de todos, né? É. Então, que bom que eles já começaram, porque se Sim. considerar que a demanda vai continuar subindo porque nossa economia tende a crescer também, então eles já estão à frente dos demais de estar se atualizando e precisa, né? A gente precisa aqui no Brasil que a nossa infraestrutura portuária seja
atualizado quanto antes, que ganhe produtividade, né? E aqui eu gosto também de pontuar a questão do nosso estado. Por exemplo, o estado de Santa Catarina hoje é um estado que vem investindo muito, seja na parte privada ou pública, na questão de estrutura mesmo, dos portos. Então, por exemplo, a Portonave aumentando fazendo essa obra no berço. O canal em Itapoá, por exemplo, eles vão começar a obra no ano que vem para receber navios de 366 metros sem restrição ou até 400 metros com restrição. Então, é um número a restrição importante. é depender da maré, no caso, né? Isso. É a quantidade de contêineres que vai conseguir trazer. E aí, a gente mudando para o aéreo, a gente tem o aeroporto de Florianópolis hoje, que é uma potência, já é uma realidade no mercado brasileiro. Já recebe aviões cargueiros dos Estados Unidos. Vai ter um voo direto para Portugal, né? Já tem aviões cargueiros da Europa. Agora vai começar a ter avião passageiro a partir de setembro. Então, é uma realidade. Assim, nós, como catarinense, eu sinto um orgulho imenso em ver isso acontecendo no nosso estado. E eu acredito que essa parte de obra, de realmente eles olharem para isso, é uma questão de competitividade também. Sim, então sim. a gente olha os portos, os aeroportos trabalhando com 100% de capacidade, o colapso a qualquer instante. A gente vê os problemas que a gente está vendo em Guarulhos desde o ano passado. A gente vê que quando dá o problema em Guarulhos, a primeira coisa que acontece, todo mundo quer mudar para Viracopos, dá 2 semanas, Viracopos também colapsa. Então, Foi esse semestre ou no anterior os problemas do CCT? anterior. Foi no semestre Anterior. Parece que foi tão recente, tanto que incomodou, né? Nossa senhora, essa transição. O que um sistema não faz, né, cara? Pois é. Mal necessário também, né? Ok. É mal necessário também. Não foi fácil, deu prejuízo, né? E... eu ia comentar, né? Que eu acho que infelizmente o pior desastre natural que a gente teve agora esse semestre foi realmente o Rio Grande do Sul, né? Sim. Que com certeza também Total. Total apoio aí pra todo mundo do Rio Grande do Sul, porque a gente tem bastante ouvinte de lá também. Né? Eu vi muita empresa do comércio exterior ajudando como Sim. deu, Sim. galera mandando caminhão Pessoal, e tal, massa pra caramba. Muito legal. Né? Muito legal. Muito bom isso, saber a hora de Necessário, se unir. na verdade, né? Totalmente necessário e É. claro que a gente compadece, cada um ajuda como pode, né? Porque no fim do Muito dia legal. todo mundo é ser humano, né? Então a Sim. gente precisa focar nessa parte. E Santa Catarina sabe o que é enchente também, né? Então a gente se compadece pra caramba, né, cara? A gente aqui sente 100% isso aí, né? A É. gente teve recentemente também... Infelizmente costuma ser o nosso papo no segundo semestre. Né? Exato. Tem isso inclusive, ainda. até você Nosso segundo entrando, semestre é foda aqui. Cara. você entrando nesse assunto, a gente já tá falando, a gente já começou em modo de alerta, falou, vamos olhar para o segundo semestre, vamos olhar para outubro, né? Tentando ali achar um plano de contingência, Uhum. né? Porque são problemas que a gente sempre vai ter. E isso que você citou também sobre as questões, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ontem a gente já começou a receber notícia de como que tá a situação lá no Porto de Rio Grande. Uhum. Então, já é um porto delicado, né? A gente já sabe que muitos navios são omitidos, né, nesse porto. Então, agora que a carga, que a água toda está escoando e está descendo ali, a única saída, né? Acho que é a Lagoa dos Patos, se eu não me engano, eu não conheço muito ali, só dei uma olhadinha. Mas agora que está escoando pro oceano, a quantidade de resíduos que veio, né, e tá sendo alocado ali na região portuária é gigantesca. Então eles já não começaram... é só sair água, né? Tem que limpar tudo, então tirar a lama, nossa. Agora é um outro problema que vai ter que ser resolvido, porque hoje eles já diminuíram o tamanho do calado, né? Do canal ali. Da profundidade do canal. Da profundidade do canal, isso. Então, a gente já vai ter um certo problema, porque a gente vai ter navios que provavelmente tinham viagens programadas para esse porto não conseguindo cumprir. Uhum. Porque os navios vão estar cheios, né? E aí não vão conseguir entrar e dar essa vazão. Então, assim, é um ano muito conturbado. Acho que tudo que a gente vive num ano, a gente viveu nesse último semestre. Eu, pelo menos, tenho essa comparação. E a gente ainda tem o segundo, né? Que... Não, e ainda nem acabou o primeiro, né? Exato. Tem mais 2 semanas aí. Exatamente. Então, acho que responde muito a sua primeira pergunta, se a gente tá estressado ou não. E o que tem de previsão é que, né, a gente começa aí o segundo semestre, começa o nosso peak season, né, as cargas de final do ano e tudo mais. Se, teoricamente, já estamos, né, num peak season com alto volume de cargas chegando aqui no Brasil, com frete subindo, o que será que nos aguarda no segundo semestre? E eu acho e ouvi muitos agentes, inclusive, citarem isso, que já previsionando o período de peak season, teve muita demanda antecipada.
porque os clientes, os importadores já estão com esse receio, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o cliente. Estavam ou estão já tendo? Estão já com esse receio. Uhum. Isso é bom? Então, eu acho que isso A trouxe... gente tá vendo que não, né? Eu acho que isso... Mas, tipo assim, clientes preocupados em embarcar antes, Sim, né? mas aí... desculpa, pode finalizar. depois Desculpa eu- cortar, mas... Não, é Fica porque... esse questionamento. Continua, por favor. Trazendo ainda a tua pergunta que você falou, Júlia, será que os armadores estão criando essa narrativa ou será que existe de fato um volume muito grande de cargas? Tiveram todos os contratempos, sim, mas existe também o fato de que muitos importadores, olhando para esse cenário e já se preparando de alguma forma, que a gente sabe também que o importador é difícil de se preparar, né, de se antecipar. Eu sei, eu tenho É. lugar Denúncia. de fala. Eu tenho lugar de fala, eu posso falar, é verdade. Não é o profissional de importação. Aqui a gente nunca fala da não. pessoa física, a gente fala das empresas de forma geral. Sim. Eu sei, cara, porque eu trabalho também, cara, aí tu quer contar com o pessoal do armazém pra avisar quando acabou tal coisa. O setor planejamento é foda. Então, Aí- teve muito pedido, assim, que já foi previsionado e foi antecipado. Então, a gente tem essa informação também da origem. A gente ainda vai entrar num período de peak season, né? Como o Murilo falou. Então, realmente, no próximo trimestre, não tenho nenhuma expectativa de melhora de mercado. Eu estou trabalhando trimestres, vou olhar para o próximo. Não tenho expectativa de melhora no mercado. Ponto. Vai baixar o frete em algum momento? Não sei. Aí é que nem o Cassiano falou. O meu feeling já não diz mais. Eu não sei se o frete até o final do ano ele vai baixar ou se ele vai Tô continuar. tão triste que eu não sinto mais nada, né? A gente vai vivendo e vai vendo. Tô desanimado aí. Um dia de cada vez. Eu Mas acho que eu o- nunca vivi Nas tanto próximas dia de 2 cada semanas eu vez. sei mais ou menos o que vai acontecer. Daqui a 2 semanas a gente vê o que vai acontecer nas próximas 2. Mas daqui a 2 meses, cara, A é gente fala aqui difícil. na Invoice, uma frase clássica, né? Ainda bem que é um dia de cada vez, porque 2 Se dias... fosse 2 não ia dar. Não dá, aí não tem como, cara. A gente já tá pedindo mais horas no dia, né? Porque 24 horas não tá 24 dando. horas não tá Imagina dando se conta. fosse Mas 12. assim, ó, por exemplo, essa questão dos clientes, dos importadores estarem já antecipando um segundo semestre. É uma análise, querendo ou não, é uma análise. E aí eu gosto sempre de falar assim, ok, foi feito isso para tentar antecipar um colapso, um caos, e o que aconteceu foi que todo mundo meio que pensou a mesma coisa e o caos É uma antecipou reação, também. né? É uma reação. Eu acho que eu não sou, não vou reinventar a roda, mas eu acho que o principal, e aqui puxando um pouco a sardinha, os importadores, os clientes, os agentes de carga, os vendedores, os comerciais, toda a cadeia, a gente tem que começar a diluir mais em diferentes produtos. Uhum. E aí aqui eu não estou falando somente de marítimo, eu estou falando então de diluir do FCL para o LCL, de diluir do LCL para o aéreo, do FCL para o aéreo, fazer um CIER, que é um produto extremamente... nessas situações que a gente está vendo hoje, é um produto que É a um gente navio tá que voa? conseguindo- É um navio com asas. Quase É um isso. navio com asas? Então são tipos de produto que a gente consegue atender, além de sempre estar buscando novas compras, né? Então não focar somente no mercado China, lógico Sim. que Sim. isso é Fábrica do mundo. meio que uma utopia, mas enfim, existe outras produções, Estados É. Unidos, Europa, Índia, outros mercados, o próprio Então, Pacífico, né? Vietnã, O Bangladesh. próprio Pacífico. Então, assim, são situações que eu, vendo no nosso dia a dia aqui, que a gente fica tentando achar solução, e a gente consegue, tenho certeza que vocês também. O mais importante que eu vejo, assim, é realmente, vamos diluir essa produção. Vamos diluir, eu tenho uma parte que eu tenho que trazer, vai trazer no aéreo, vai trazer no FCL, vai trazer num CIER, vai trazer num marítimo, enfim... Vamos tentar mudar um pouco essa questão. A gente está falando das questões climáticas, assim como a gente tem enchente para cá, a gente tem seca em Manaus. Sim. Então, tudo isso faz... Tem a gente gente no Nordeste também. tem enchente no Nordeste. A gente sabe que essas coisas, infelizmente, vão acontecer e a chance delas diminuírem são pequenas, porque o mundo está passando por essa alteração. Então, isso é uma coisa que a gente já falou no último cenário, até que eu, no final, eu até fiz uma pergunta, estou lembrando agora, que eu falei, vocês realmente acham que vai melhorar? Que ano que vem não vai ter enchente? Que ano que vem não vai ter seca em Manaus? Que ano que vem... E a gente está vendo agora no primeiro semestre, não estamos nem chegando no segundo ainda,
a gente está vendo, por exemplo, a seca em Manaus já está Já só- você pior fala antes. do que a do ano passado, que foi o pior da história. Sim. Ah, Então, são coisas que a gente vai desenhando assim. e a gente falou no último semestre também da seca no canal do Panamá. Agora que o canal do Panamá está se recuperando, ele está quase. Agora não lembro a data exatamente, a gente colocou no follow-up do Comex, que eu acho que vai mais 2 semanas a partir da gravação de hoje para voltar no volume normal de embarcações. Cara, foi muito tempo, cara. Foi mais de 6 meses, cara. É. E os caras chegaram, tipo assim, a ter menos da. Eu acho que chegou a 1/3 do volume de embarcação passando no canal do Panamá, cara. Foi muito foda. Claro que assim, é um conjunto, né? Então, por exemplo, a gente fala do mercado de Manaus. O mercado de Manaus é um conjunto de entradas que não tiveram tanto volume de água, que seja do Panamá ou seja de outros canais, e aí fora a chuva que não teve, etc e tal. Então, assim, são questões que provavelmente nesse ano, né, pelo que a gente tem visto, né? É aquilo que a gente fala de mercado futuro. Não deve ser tão ruim quanto o ano passado, mas ainda assim deve ser pior do que 2022. Então, além do feeling, são dados que a gente vai trabalhando em cima. Sim. 2022 foi um bom ano pra gerenciamento de carga, né? Eu que antes de gravar aqui, eu sempre olho as capas dos podcasts, aí eu vejo as pessoas que participaram, eu consigo já lembrar como é que tava o clima. É só ver a olheira, né? Não, ver a olheira, ver o semblante, assim, eu nem vejo o podcast inteiro, eu só vou jogando assim, eu vejo o semblante Olha, eu do acho pessoal. que na última gravação eu tava mais feliz. Você tava mais feliz, todo mundo aqui O tava, último semestre, tava todo mundo mais feliz. 2023, tava comparado ao que tá agora. Não, e o Fred tava lá embaixo. Isso que era e- peak season, teoricamente, né? E o Fred tava lá embaixo, lá embaixo talvez seja exagero, mas tava bem menor e o pessoal tava mais feliz. Uns Cara. 3 mil, 4 mil, É, tava saudável. já, já tava aquele nível que o pessoal fala que é saudável, né? É. E a parte do rodoviário, vocês têm contato, assim? Eu tenho Fofocas? eu tenho um pouco da parte por A conta gente- do aéreo, né? A gente tem a parte do Dionísio Cerqueira aqui que tá... Oh, meu Deus do céu, cara. Sério, Dionísio Cerqueira tá foda, cara. Que aí que ele começou com a legislação, né? Eles falaram, não, agora tudo que é Santa Catarina pro ICMS tem que entrar por Dionísio Cerqueira, com exceção não sei o quê. Nem vou entrar tanto no detalhe que eu não lembro de cabeça. E aí agora vão flexibilizar que só 20% do que seja em compras importa. Eles tinham prorrogado, acho que um tempo. Prorrogaram aí colocaram e aí um saiu prazo. semana passada. Tipo, cara, essas loucuragens assim que aí os caras querem do nada. Não, agora tudo é por Dionísio Cerqueira. Não estavam nem preparado com estrutura pra isso, cara. Eles nem têm estrutura ainda pra receber isso tudo, É. cara. Tipo, meu, Esse esse é o no maior rodoviário problema, foi o né? que mais incomodou aqui na Esse é o nossa maior região problema. sul, cara. Assim como, por exemplo, o CCT no ano passado, o maior problema não é o sistema. O maior problema é a maneira com que o sistema é aplicado, né? Então, a gente, enfim, estratégias de... Sei lá quem foi que fez essa estratégia, mas o teste foi feito em Vitória e depois já foi aplicado em Guarulhos. São Uma- aeroportos totalmente diferentes. É igual E- comparar, sei lá, Navegantes com Vila do Conde em movimentação, sei lá. Enfim, são... Ok, tem que começar por algum lugar, mas eu acho que ele tem que ser... Foi Gradual, muito né? estressante, né? Foi Foi. muito estressante pro pessoal. Ele tipo, tem que ser gradativo, né? Eu acho que tudo isso tem que ser gradativo. Por exemplo, essa questão também do Dionísio Cerqueira, eu acho que tem que ser... tem que Começa ser- assim, faz assado, Faz os vai indo testes, assim, não vira a chave de uma vez só, Sim. que eu acho que Começa com 1, vai É, com 2, 3. porque tem uma Dionísio cadeia Cerqueira toda até- por trás, Eu né? até entendo o que aconteceu lá, mas é melhor eu não falar aqui pra não me comprometer, até porque eu sou pobre. denúncia. Eu vou ficar quieto, que lá até é fácil entender o que aconteceu, mas da parte do pessoal da aduana ali, eu não... Solta aí a fofoca na mesa, pô. É, Só ficar solta guardando no ar, pra só, ti, é. pô, fofoca. Bastidores, fofoca bastidores. encaminhada, Cada pô. episódio a Assine gente o follow-up fala prêmio que tu vai um- ficar Completa, sabendo. né? É verdade. Não, depois eu conto. Cara, até voltando à parte de Rússia e Ucrânia, né? Que já são mais de 2 anos de guerra. Já precificou, né? Ou vocês veem que isso ainda incomoda? Sei, Não, eu não Precificou, eu né? acho que não. não. Infelizmente, né? Acho que já faz um tempo que, infelizmente, virou Virou a normal, chave, né? já virou normal. Tem gente que nem imagina que hoje em dia ainda Rússia e Ucrânia estão lá. O grande Guerra. problema é essa questão do rodoviário, que a gente tá falando no rodoviário na Europa, por exemplo, é onde afeta, né? Principalmente a questão de rodoviário, transportadoras e afins. Mas, de modo geral, segue. O rodoviário na Europa, continuando. Você fez a pergunta da questão da guerra. O que a gente vê um impacto ainda, assim, que vem mudando, é a questão do rodoviário na Europa, né? Porque as transportadoras, por exemplo, tem muita transportadora naqueles países mais próximos ali. Fala transportador de novo. Transportadoras. Então tá bom. Tá travando? Deu uma travada ali, mas tudo bem, continua. Qualquer coisa tem água aqui. E isso é uma coisa que vem afetando, principalmente em mercados onde, teoricamente, o custo é mais alto. Então, a gente fala de uma Alemanha, um Reino Unido,
uma França, países onde a transportadora tem um custo mais alto local, se busca muito essas transportadoras em outros países mais baratos, mão de obra mais barata. Então isso é uma deficiência que a gente vê ainda no mercado e muito se aplica por conta da guerra, né? Mas, de modo geral, assim, falando de frete internacional, etc e tal, infelizmente já virou normal, né? Então não vem afetando tanto nessa parte internacional, mas nessa parte de rodoviária mesmo. Continuando também na parte da Europa, algo que eu vi recentemente, que estava numa briga dos agricultores, que tem um pouco de subsídio na agricultura deles lá. Na França, aí né? começaram a fazer um pouco de greve no rodoviário, trancar algumas coisas. Então tudo isso cria instabilidade e gera, né, caos, gera custo extra. E quem paga a conta, sempre no final, é o importador. Eu costumo falar que na Europa, pro Brasil, a gente não vê instabilidade no frete de subir e descer. Até na Europa a gente vê fretes marítimos de 3 meses, mas a instabilidade está no rodoviário. Não, às vezes falta mão de obra, às vezes tem esse custo extra de ter algum problema local. Quando vem ter algum problema assim, sempre, né, cria uma instabilidade, gera custo, fica caótico o cenário, e aí o frete marítimo tá lá, tranquilo. É por isso que a gente vê tantos custos de origem na Europa, por exemplo, de picape girar às vezes acima dos 1.000 euros, né? E aí o importador também... o frete a 300 euros pode acontecer. Um frete a 375 euros, vamos supor. E um custo de picape a 1.700. Isso aí. Normal isso. E aí o importador fica sem É entender. para um container assim? Um container de 20? Sim, um container de 40, mais ou menos. A gente, 40, 20, a gente teve um caso na semana passada, retrasada, que era uma carga urgente, novas. Uma redundância do comércio exterior. Como assim? Uma carga urgente. Uma carga urgente. Depende, se tá em caixa alta no e-mail é mais urgente, né? Nossa, só tá fazendo uma carga? Que vida fácil, né? Caraca. E era a pasta urgente só tem um, né? E era uma coleta dentro da Alemanha para embarcar por Frankfurt. Era um processo aéreo, uma carga mínima, acho que 13, 20 quilos, coisa pouca assim. Onde a gente tinha um custo tabelado muito baixo, de 30, 40, não vou lembrar exatamente o custo da coleta. Só que tinha um tempo de trânsito de 72 horas para chegar no aeroporto, porque era mais distante de Frankfurt, assim. E o cliente falou, não, eu tenho muita urgência porque, enfim, é cliente que atende mercado... De fábrica. De automotivo, etc e tal, então são parada de linha, era por mais peça para máquina, por né? mais que seja carga pequena, vai de fato parar. E aí a gente, então vamos ver uma coleta expressa, né, que chega no mesmo dia, no dia seguinte, e um negócio que era 35, 50 euros foi para 550, uma carga de 20 quilos. Então é uma realidade hoje no mercado europeu, assim como ela comentou, e não é somente falando de um container inteiro, de 1.700 euros de coleta. A gente está falando de um processo de 20 quilos que faz um hand carry lá, paga para alguém do escritório lá buscar. Vai lá na Alemanha fazer uma viagem rapidinho, pegar um parafuso. E é bom não fazer, né? Aqui no Brasil, né? Porque isso aí dá uma nhaca, assim, a receita pegar. Um parafusinho. Dá, rapidinho. Tomar O cuidado. importador pagar minha passagem. Polícia Federal, Receita Federal. Ninguém aqui faz isso, viu? Se quiserem aparecer no... Como é que é? O Sem Fronteiras lá? Não, é o... Aeroportos. Não é aeroportos, Como é que é? Área restrita. Área restrita, isso. Vamos aparecer na área restrita lá. Meu chefe mandou pegar essa carga. Só foi pegar uma mala. Pegar uma mala, se ficar azul é cocaína. Não, esses maquinários aí da bucha tá ligado? Que se pegarem, os caras descobrem quem que era o importador disso aqui. Às vezes já ferra com radar, tudo. Meu Deus do céu. Claro, então é um parafuso de nada, não, né? Mas até porque o parafuso de nada talvez dê pra fazer aqui, né? Mas é um parafuso europeu que somente entra em máquina europeia. Tem que trazer essa máquina veio da Alemanha, só entra parafuso alemão. Só foi nostalgia agora, cara, fazer essas coisas, falar essas coisas, que é bem isso aí mesmo. Cara, a gente falou muito por cima, mas realmente assim, a maior novidade que a gente teve do ano passado, na parte internacional, foi realmente a situação do Israel, o ataque do Hamas sobre Israel, e Israel veio para cima da Palestina com tudo. E aí os Houthis, que são financiados pelo Irã, atrapalharam tudo ali no canal vermelho. Deus o livre. No Mar Vermelho. Tá tudo bem, João? Esse ato
né, que começou aí em novembro, Outubro. dezembro. Outubro. Aham. Outubro começou ali, pegaram um navio Ho-Ho, raptaram ele, botaram lá num lugar, depois passou um navio, esse navio aí tem ligação com alguém de Israel, pá, bomba. Aí passou outro, esse aí tinha um container que ia pra Israel, eu acho. Aí depois começou todo, é Virou navio, moda. é navio que tá passando aqui, vai levar bomba. Então, aí todo mundo falou, não vou passar mais, ninguém, né, dos navio container, armadores que são, né, aí, importantes no segmento global aí da logística não passam mais lá, mas tem algum aí que dá uma desperta que sou parça dos caras, eu vou passar. Se eu não me Tem uma engano, turma Esses corajosa caras, que esses vai, né? caras. Tem uma turma corajosa que tenta, né, cara? se eu não Mas me engano, acho que são só os navios com bandeira chinesa que acabam passando ali no teve no canal um negócio ainda. aí de umas bandeiras chinesas de os caras serem meio... O bagulho é doido. O bagulho é doido. Sou parceiro, sou parceiro, deixa eu passar aí rapidão. É que a China e o Irã tem uma relação comercial boa, né? Então aí eles não são atacados, deve ser por isso, né? Mas tem um site que eu acompanho, cara, é difícil passar uma semana sem que tenha lá Sim. um relato Um relatório de algum Um ataque, drone, né? alguma coisa Alguma que... coisinha. E estão mandando drone, agora também drone explosivo, né, cara? E não somente na área exata tá sofrendo alguns ataques. Teve agora recente alguns navios da MSC que nem tava perto, foram raptados e levaram lá pra costa e pronto. Ô, louco, tava entediado, foram atrás. Não, Tá tinha raptado carga, ainda, né? Acho que ele ainda tá... carga- ninguém mais falou, eu não vi mais notícias sobre, confesso. Até se alguém tiver alguma atualização, Daqui a por pouco o favor. Tom Hanks faz um filme sobre isso. Mas não houve mais notícias sobre esse navio. E ele Era navio que tava indo pra Índia, bem de boa, com rolê, pá, raptado. Então, isso aí de fato é a principal ação que teve, que impactou e tá impactando e vai continuar. Cara, esse ano todo a gente não vê isso aí mudando. Então, isso aí é o Mudando pra highlight melhor, de no tudo. caso, né? Isso aí. A gente abordou isso no Follow-up do Comex, mas olha, até tem lá já foi aprovada, né, esqueci o nome da palavra. Cessar-fogo. Cessar-fogo, obrigado. Foi aprovado o cessar-fogo, mas agora para as duas partes aceitar aquilo eu vai acho demorar, que mesmo cara. com um cessar-fogo ainda existe o receio por passa parte lá dos pra ver. armadores. Você Até acha porque... que, por exemplo, uma Maersk da vida Vai vai passar querer... lá? Não vai. Uma Vai Maersk falar- normalmente vai não falar assim, vai. vai lá, Agora, MSC. Messi, vai primeiro, vai. Aí tu me conta. Tu me Ah, não, conta. vai CMA, vai Tapinha nas CMA. costas, né? Vai lá. Não, vai ser muito gradativo. Os dois essa- mandam a esse retorno. CMA, né? Junto a Maersk e o Não, MSC. Fala, não, pra gente ver se é real mesmo, você ir valazinho, passazinho. Um abraço a todos os armadores que nos assistem e nos apoiam bastante. Eu nunca critiquei vocês. Hoje. Mudou? Mudou? Eu nunca critiquei hoje. Nossa, é um recorde isso aí. É, né? Mas 20 ficam... horas já do dia. Porque teve casos que a gente já veio aqui que eu já... no que a meu- gente começou a falar de armador e o Jonas... Esse aqui corta depois. Esses caras nunca vão patrocinar nós mesmo, então pode falar. Não, mas isso é verdade, eles nunca vão patrocinar a gente mesmo. Tá tudo certo, cara. Sabe? Mas novamente, eu tô falando do pessoa jurídica, pessoa física, nos armadores. Todos são Tamo gente boa. junto. Tudo gente boa, cara, são massa mesmo, fazem o melhor possível. Isso aí. O problema são os seus empregadores. Só não são melhores que as companhias aéreas. Os caras da companhia Boa aérea são mais pergunta. gente boa. É mais fácil. Eu acho que parece ser mais gente boa, né? É mais Eu fácil não se relacionar sei, não com tenho companhia muito aérea, ao contato. meu ver, do que com um armador. Sim. É mais fácil, cara. Sim. É que eles têm uma receita bruta que é o passageiro, né? Então É isso aí. é mais fácil lidar. Então essa é a solução para os armadores começar a transportar a gente no E junto o com os cara que- containers. Sim, O bota cara que- gente no container. O cara que É embarca também a container carga. cruzeiro, né? Por favor, não transborda. Faz bonitinho aí. Minha avó tá indo, por favor, não transborda. Cara, não dá ideia. Os caras vão vir com um navio aí que cabe gente também, cara. Meu Deus do céu. Você vai ver temporada aqui de outubro de cruzeiro e container junto dentro do navio. Mas, ô Cassiano, aproveitando, dá mais uma abordada como é que foi o aéreo. Né? Você, já que é a tua área, vamos falar mais dele. A gente passou por um... então, assim, finalizamos o ano passado. A expectativa para o mercado futuro de novembro, dezembro do ano passado para janeiro, fevereiro desse ano era um mercado um pouco mais quieto. Em contrapartida, janeiro foi até agora o nosso melhor ano em questão de tonelagem. Melhor mês em questão de tonelagem. Foi o mês que a gente teve uma tonelagem maior dentro da empresa. Então, o primeiro mês já quebrou toda a expectativa que a gente tinha. Então, muito por conta disso é reflexo do marítimo. Então, é uma coisa que a gente vem, claro, sempre acompanhando, vem sempre escutando como é que está o marítimo, etc e tal, assim, assado. Então, o aéreo hoje ele é uma junção de vários reflexos.
Um deles, o principal deles, é o mercado e-commerce. Então, hoje, quem manda e desmanda na demanda de companhia aérea, de espaço livre, etc. e tal, é o mercado e-commerce. Se a Shein, Shopee, A Temu, né? Tem a agora Temu que vai né? entrar, que é a PDD lá na China, né? Como é que é? PDD, PDD. PDG? O que isso quer dizer? Aí tem que perguntar pro Murilo. O que é a Temu e a PDD tem a ver? É a mesma... Uma empresa acho ou que é é o grupo? Ah, é o grupo do isso, grupo, isso. tá. PGG Uma é o grupo e Temu é a empresa do grupo, digamos assim. Então ok. aí pega mais uma AliExpress. Então, assim, são empresas que hoje comandam o mercado aéreo na questão de demanda. Eles fretam aeronave, eles abrem novos serviços, fecham novos serviços. Às vezes o mercado está estabilizado e aí eles começam a vender em uma projeção maior do que eles esperavam. Então eles começam a comer o espaço do mercado. Então o primeiro grande fator hoje no mercado aéreo é o e-commerce. E esse primeiro semestre o e-commerce está explodindo de demanda. Então, Muitas brusinhas. blusinha, capa de celular. Isso enfim, que é de louco, tudo. né, cara? Mesmo aí vindo com Imposto. mais carga tributária e tal, com protecionismo, continua um filme forte, né, cara? Pois é. E, enfim, então esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão do marítimo, né? Que nem a gente vem falando, então às vezes o transit time era 30, 40 dias, passou a ser 60, 70. Então o cliente começa a fazer um pouco de conta, preciso trazer 10% dessa carga no aéreo. Não posso correr o risco de ficar sem. Aumenta bastante a capacidade assim, até mesmo de cotação. Então a gente vem no primeiro semestre onde tem muitos reflexos, principalmente desses dois fatores, e-commerce e o marítimo, que fez com que o frete aéreo ficasse num nível muito mais alto do que o padrão. Então, teoricamente, agora a gente estaria em low season no aéreo e a gente está com tarifas aí de meio China em serviços charter de 1-2 dias transit time aí com tarifas próximas a $10 por quilo hoje. É óbvio, a gente encontra tarifas mais baixas em transit times mais altos, mas é um mercado que hoje ele está bem assim, não quer dizer que você está comprando um serviço de 1-2 dias transit time Que vai se cumprir. que você vai conseguir comprar já a próxima saída. Porque assim como você está fazendo isso, diversas empresas estão fazendo e além disso, esse espaço originalmente é para o e-commerce. Então se a gente vai contratar um espaço em uma aeronave charter, aquela aeronave é para o e-commerce. Então, se o e-commerce está com capacidade de 70% do avião, tem 30% para carga, tá legal pra caramba. Agora, se está com 100% para e-commerce, não tem espaço para carga. E aí a gente começa a falar, então hoje a gente está aí no dia 18, para mercado cargas em aviões e-commerce que a gente fala, que são esses voos charters, esses voos fretados, a gente já está falando para espaço primeira semana de julho ou última semana de junho. Então, isso para o aéreo, por mais que tenha um transit time de 1-2 dias, é algo grave. Né? Então, começa a se perder muito aquela questão de estou pagando para embarcar. Porque às vezes você está pagando para embarcar e não está embarcando, porque a saída está para daqui a 2-3 semanas. Então, isso é um reflexo que a gente vê hoje muito por conta de e-commerce, muito por conta do marítimo, fez com que esse primeiro semestre no aéreo tivesse um nível de frete muito mais alto, uma procura de espaço para carga em si não tão grande, uma demanda de cargas mesmo aérea não tão grande, mas que por esses dois principais fatores o mercado, as companhias aéreas conseguiram controlar o frete. E quantos que é um frete, mais ou menos, quando não está nesse peak season? Olha, de eu aéreo? posso te falar que em março de 2000 quando começou a pandemia? 2020. 2020. Março de 2020, nós estávamos no fundo do poço. O 25 Porteu que a gente teve no Marítimo, 2016, lá 2017. no fundo do poço, foi o março de 2020, onde a gente teve Xangai Guarulhos a 2,50. Né? Então hoje a gente está falando desse mesmo serviço 2,50, está na casa de uns 8 e pouco. Um frete padrão para low season, ele vai estar na casa dos 4 e pouco. Assim, ó, o 5 ele já é mal visto. Então a gente está falando aí que quase o dobro desse momento de mercado. E a gente tem as Olimpíadas chegando, isso vai afetar muito? Com certeza. Rotas via Europa, principalmente em aviões passageiros, eles vão sofrer, já estão sofrendo por questões de Eurocopa, por exemplo, que está acontecendo verdade, agora. né? Tem as Olimpíadas. São fatores que com certeza eles influenciam e muito. E tudo na mesma época, né? Porque Tudo o na verão mesma época. europeu aqui já tá Fora, pegando, já. fora a questão do verão europeu. Aí entra a questão de planejamento. Por exemplo, quando a gente vai conversar com uma companhia aérea, as portas elas ficam sempre abertas. Ela nunca vai falar para ti não tem espaço.
mas você tem que... Falando Não sobre... tem espaço hoje. Uma coisa que eu gosto de comentar. Quando a gente está falando de voos fora locação, fora consolidadas, etc e tal, ou seja, a gente está falando de voos back-to-back, tem voos todos os dias. Às vezes mais de um voo por dia. Né? Isso não significa espaço todos os dias. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre reforçando com o time. O cliente está pedindo back-to-back porque ele não quer esperar consolidada, etc. e tal. Às vezes a consolidada é uma alocação que a gente tem espaço garantido, por mais que tenha Eurocopa, Olimpíadas, Verão Europeu, o nosso espaço já foi congelado em contrato lá no final do ano passado, quando a gente fala do mercado do ano que vem. Então, assim, ter esse entendimento de qual o nível de serviço está fechando e você está ofertando e você está comprando como cliente é o principal fator de impactar ou não no resultado da sua empresa. Então, às vezes, por exemplo, agora, a gente está num momento de mercado onde tem questões que a gente já está avisando os clientes há um bom tempo de que, olha, rotas via Paris ou países próximos da França, se não for serviço em alocação, se o agente de carga não falar, eu tenho alocação, eu tenho a garantia de espaço naquele serviço, foge. Assim como, por exemplo, mercado dos Estados Unidos com pernada truck, né? Então vai fazer um Xangai, Chicago, desce de caminhão para Miami e vem para cá, ou enfim, serviços assim mais standard. Esse momento de mercado não é a hora da gente ficar focando tanto nessa parte. Se você vai pagar um aéreo, você já está com urgência. Se você está pagando pela urgência, faça as contas de qual parte você precisa dessa carga. Eu preciso 100%? Às vezes não. 30% já me resolve. Então, ter esse estudo, e aí que eu sempre converso com o time comercial na Ásia, entenda com o cliente qual é a dor que ele está sentindo e onde a gente pode ajudar. Se o cliente quiser se apegar em tarifa, nós vamos dar a tarifa. Mas eu prefiro, nesses momentos, a gente ofertar serviço. Por quê? Serviço vai te dar a garantia de que a tua empresa vai ter resultado. Sim. Então, acho que essa é a grande parte do aéreo nesse primeiro semestre. Deixar de ser somente um vendedor de frete, mas ser Realmente ser um especialista, literalmente né? um consultor logístico, né? É o que a gente fala em todo semestre Sim. nesse programa, cara. Mas é um ponto importante. atrás da Eu solução. falo muito isso pro comercial também. Pro time comercial. Eu falo, a gente tem que deixar exatamente o que você falou, Murilo. Deixar de só vender frete e vender inteligência pro cliente. Porque aí é isso que diferencia o agente de cargas também. Quando você chega pro cliente entregando uma solução, tá difícil, mas o cenário é esse daqui, vamos trabalhar dessa forma. Porque aí ele vai enxergar ali, opa, o cara tá me entregando uma solução. Não é o melhor do cenário, mas ele tá fazendo eu enxergar que eu posso resolver o meu problema de alguma forma. Então, sair, eu acho que isso tá sendo uma mudança também no nosso mercado. Não, porque quando você olha para trás, eu não via tantos profissionais atentos a essa expectativa de mercado, atento a dados. Hoje, né, acho que desde a pandemia para cá, eu estava conversando com um colega esses dias, ele falou, Gil, desde a pandemia para cá, o nosso mercado se abriu muito mais para tecnologia. Hoje a gente tem muito mais acesso e consegue trabalhar muito mais com dados. Então, existe uma revolução também do profissional do Comex para isso, né? De entregar o cenário. Da mesma forma que eu não tenho frete para a Ásia válido para primeira quinzena, o Murilo também não tem. Se ele tiver, me fala que eu quero saber. Tá bom. Beleza, o Asio, novamente. Ataca novamente o Asio. Se você tiver, me fala que eu quero saber. Mas assim, da mesma forma que ele não tem, eu não tenho. O que vai diferenciar a gente? A forma que nós vamos lidar com o cliente. O cliente bom, o cliente que entende, sabe, não tem milagre. Não Exato. adianta ficar cotando com um monte de Sim. gente. Mas cara. aí é porque tem gente barato que sacar, vende né? isso, entendeu? Sim. Não é só culpa do cliente. Eu acho que, na realidade, a grande mudança... Tem que acabar o agente de carga, então, é isso? Não. Tem que Então, continuar. é que alguns agentes de carga... Tem que acabar com os clientes, então. Tem que acabar com os clientes, então. O problema é o mercado. Eu não sei se é essa complementação que o Cassiano vai fazer, mas a minha visão é que alguns agentes de carga não agem da forma correta com o cliente. E aí trazem esse vender sonho de uma forma totalmente negativa. E isso queima a gente no mercado. Isso sim. Porque daí o cliente vira pra mim e fala, mas o cara tá me oferecendo um frete... O teu concorrente diz que faz. Sempre aparece. Clássico. e Chegou a faz- cair da cadeira. E faz ajeitando a altura $1.000 aqui. abaixo. E faz $1.000 abaixo do que você e tá me dando uma validade de 30 dias. Onde que existe isso? Não existe.
Né? Então, isso banaliza o nosso mercado. Aí, de duas, uma. Ou o cliente, ele vai... Porque eu ouvi isso esses dias, tá? Fulano de tal é um comercial que age assim. Ele pega, oferece o frete pro cliente abaixo, e aí chegou o prazo de embarcar, tá ali no deadline. Ele fala pro cliente, ó, seu frete atualizou, toma aqui $2.000 acima, o cliente fala, vou cancelar. Ah, é? Você vai cancelar? Você vai para outro agente de carga, ele vai ainda correr atrás de uma reserva para você e ele vai te cobrar o mesmo preço que eu. Você quer embarcar comigo que já tô com o booking na mão ou você quer fazer todo o processo de novo? Botou a corda no pescoço. É o nível de filha da putagem, isso assim. Exatamente, só que existem Mas é padrão, tá? Não, eu tô ligado, eu passei por isso. Infelizmente é E padrão. aí eu ia falar com a diretora assim, posso ferrar com a vida desse cara? Pode. Aí ela- Só que banaliza o nosso eu mercado te- quando a gente vai trabalhar direito com o cliente e entregar Os bons essa agentes inteligência. pagam Eu- pelos... até Sim, hoje, cara, muito. eu tinha um Excel que era meu Excel de geladeira. Empresas que estão na geladeira que eu não vou trabalhar mais, tá? Quis ser safado comigo. É, Quis ser safado comigo. isso aqui. Quantas linhas tinha esse Excel aí? Mas tem cliente que não aprende, Mais tá? 60. 60 linhas. Tinha mais 60 linhas. Tem sim. cliente E aí que tinha não lá, aprende. nome, o nome da empresa, o nome da pessoa, Vai que ela sai o do agente de carga, né? o processo que ela ferrou comigo e o que ela causou. E aí, sim, às vezes eu mudava de empresa e eu ia lá... Tu eu é ia lá no o meu Excel. Joãozinho? Ah, tu é o tu Joãozinho? tava na... Um momento, essa ligação é muito importante pra mim. Ah, então, na outra empresa que tu trabalhou, tu fez isso aqui pra mim. Ah, não, malandro, mas eu não vou pagar pra ver. Imagina se ele é Não vou. rancoroso. Eu sou Não, muito nem um pouco rancoroso. rancoroso, Eu sou nem um muito pouco. rancoroso. Meu Deus, eu lembro. Nossa. Não, mas não tá errado. Só que mediante a tudo isso, ainda tem cliente Eu sou que tão volta rancoroso muitas que eu vezes. já neguei cliente aqui na Invoice Content porque era de uma dessas turmas. Eu falei, não, você Porque não não quer deu ser- 5. Mas como é que eu vou... Cara, como é que eu vou confiar em alguém que não trata com honestidade do cliente? Eu não tô falando... Eu tô falando assim, uma honestidade que é o mínimo, sabe? Com ética. Não Sim. tinha ética com o cliente. Então acho que ele vai ter ética comigo, que eu vou ser o fornecedor? Não vai ter. Eu não vou pagar Cara, pra ver. É, Mas, só que da Jonas- mesma forma que existe o agente de cargas que é pilantra com o cliente, também existe o cliente que é pilantra com a Com agente de certeza. cargas. Ah, não, não. Com certeza. Com certeza. Sempre Ah, tem um isso cliente... é- É, eu querendo dar só uma conheço de- histórias também uma horríveis de, disso. né, espertão. Não, dos dois lados, enfim, né? isso tem em qualquer área que a gente tem vai qualquer estar falando. área. Né? E aí, Todo essa turma dia, a gente não pode... todo realmente- dia sai um esperto Ó, o Ed E falando. um malandro. e um malandro de casa. Quando Quando eles se se juntam- encontram, Não, dá não é um negócio. esperto, um malandro. É um, É que é a um gente tá otário e botando- um malandro. Um malandro e um malandro. É que o otário é Um tipo o malandro de fato e um inexperiente. que acha que é malandro. Isso aí. É, o Mas enfim, é o inexperiente, o que né? a Não- gente está falando aqui é que, sim, os clientes eles têm essa questão, mas eu vejo hoje o principal problema que a gente tem é a nossa própria concorrência, que eu nem encaro como concorrente, porque alguém que faz um negócio desse, por exemplo, no aéreo, porra, cara. Logo, logo ele se queima, né? Tipo, É, não questão de não é tempo. sustentável. Não dura, É, não dura. mas, assim, é uma coisa que eu também falo internamente lá, a gente paga um preço muito alto por ser honesto, cara. Isso aí. Aham. Eu falo isso Sim, também direto. isso é verdade. É. Deixa ele Entendeu? lá tentar quebrar a cara. Porra, no Daqui uma semana aéreo, ele volta. no aéreo, por exemplo. No aéreo a gente tá falando lá, já falei isso nos episódios, acho que foi o primeiro. É que é um momento de desabafo semestral aqui também, né? É um- Incoterms, Sim. né? Incoterms. Todo mundo sabe que não existe o FOB aéreo. Aéreo. Nossa, Certo? Todo semestre eu tenho que falar disso, né? É, mas eu tenho. É uma reciclagem, né? A ICC não te ouve, né, cara? Não atualiza, não atualiza Cara, os se Incoterms, o né, cara? cliente tá falando que é FOB Xangai, FCA Xangai, etc. Cara, vamos entender. Vamos perguntar pro cliente. Enfim, o cliente às vezes também não sabe quem paga as taxas de origem. Por quê? Padrão de mercado. De grande parte de agentes de carga. Tudo que vem como FCA, o cara cota como FOB, bota um frete mais baixo, depois ele fecha, manda instrução para origem, no outro dia vem com follow-up. Entramos em contato, exportadores, você não vai pagar as taxas locais, toma aqui $500. Toma essa bucha. É. Toma esse presentinho aqui. Mas o problema é o exportador que não quis pagar. Então, assim, porra. É a questão de ética. Eu não consigo trabalhar assim. Ah, não, tá louco? Cansa, né? Depois de tanto tempo Mas eu vou te falar, Jonas, que 98% do mercado trabalha assim. Uhum. Entende? Então são coisas que vão. É, isso, cara, é desgastante pra mim, entendeu? Tipo, o joio e o trigo, entendeu? Achar o agente de carga legal. Não só agente de carga, as empresas comerciais de forma geral. Quer fazer um trabalho honesto, um trabalho certinho. Cara, né? eu acho que Meu Deus, concorrência, é a desgastante. concorrência, ela é super válida e ela nos faz ser melhor. Assim como tem o cliente, por exemplo, que é só freteiro, Uhum. que é só frete. Esse cara nos faz ser melhor. Porque a gente sabe que a gente vai trabalhar com ele, a gente tem que chegar com uma tarifa mais agressiva. E às vezes a gente vai te ter que desafia. arriscar. A gente vai. Às vezes até inconsciente. A gente não quer fazer, mas a gente faz, às vezes, só de birra. Tipo, Só pra ver no que vai provar dar. pra o ele, mercado, né? o mercado tá 10 mil, vou mandar pro cara 8.500. Não fechei. Porra, o cara não tem como. Entendeu? Então, assim, são. O que esse cara tem? né? Nossa, eu tive isso esses dias, um frete
Segunda vez desse cliente cotando, é um cliente novo, inclusive. E aí era um frete Japão, não me lembro exatamente o porto, mas ele vindo para Santa Catarina. E aí a primeira cotação a gente mandou a média de mercado, que tá igual de China e Ásia, pô. Não tem diferença. Tudo acompanha. Né? Tudo acompanha. Outro ponto que a gente não abordou aqui, que é muito relevante nesse momento. É a questão do congestionamento em Singapura. Porque isso está influenciando tá um belo muito. hub. Exatamente. Nosso hub de Singapura tá um belo isso está congestionamento. influenciando... Aí, por isso que eu falei, é a Ásia também, porque isso está influenciando tudo que sai dali. E aí o cara vem pra mim, eu mando o frete a 8 e pouco, o cara vem pela segunda vez e fala pra mim que ele tem um frete a 6. Eu falei, é inexistente. É inexistente. Esse cara, ele nunca vai fechar com a gente. Ele trocou e tu pediu 6. É isso aí. Então, é essa análise também que a gente tem que fazer, essa informação. Hoje, eu acho que a gente tem que enxurrar o cliente de informação. E aí, quando a gente diferencia do cliente bom e do cliente ruim. Porque o cliente bom que conhece o mercado vai falar, opa, peraí, eu tô entendendo o que ele tá me passando. Eu tô entendendo que o cenário lá no Origem tá complicado. Eu tive a oportunidade de conversar com um cliente esses dias. Ele falou, tô pensando em segurar minhas cargas pra ver se o frete vai baixar. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Só se tu convidar aí... Porra, fiz uma postagem esses dias sobre isso, não segura. Cara, eu não fiz. Cara, Então, tu usou uma sozinho frase segurar. no LinkedIn que, olha, palmas. A questão do frete, que ele sobe de elevador E desce de e escada. desce escada. Cara, isso é... Isso aí é- Ações, Meu Deus do câmbio, frete. Tudo. Cara, commodity é isso aí, cara. Eu É vou o esperar- medo que vai subir rápido e a Eu vou segurança esperar o desce frete devagar. baixar. Beleza, Não tu vai vai importar em Não vai, outubro de cara. 2029. Não vai, cara. Não adianta. Vou esperar que daqui a pouco dá uma baixada. Não. Não vai, velho. Aí No passa uma máximo vai semana, aumenta. estabilizar. Passa 2, aumenta. A ansiedade É. no importador já O fica cliente, como? O cliente falou assim, nossa, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. A cada semana eu espero um pouco e o frete tá subindo mais. Eu falei, cara, é assim mesmo. E tu não se ligou ainda? Então, É. e tu não vai Vontade de embarcar falar, não? né? Tu não vai embarcar não? Falei, vamos lá. Falei, o quanto você já puder previsionar e mandar pra embarcar, meu querido, faça isso, porque sim. não vai baixar. É igual você marcar uma viagem internacional. Cara, só vai subir o dólar. Só vai subir o euro, vai subir tudo. E é Tô triste. esperando, vou comprar dólar daqui 15 dias, porque eu vou esperar a tarifa do dólar Uhum. baixar. E eu já fiz isso nos tempos, fazer E a isso. gente faz igual nosso cliente. A gente faz igual nosso cliente. O cara do câmbio tá... Os corretores lá, ó, sobe. Vai baixar, confia. Feito, gente. Então, vamos lá, previsões pro próximo semestre. O que vocês estão esperando? Eu acho que vai... Que a tendência é dar uma piorada. Tá, eu piorado, acho. valores mais altos de frete, a demanda. Justamente, Vai rolar mais carga ou menos carga? Vai rolar mais ou... Assim, ó, esse ponto que eu trouxe, ele é muito importante quanto ao congestionamento em Singapura, tá? Hoje a gente tá com congestionamento lá. Eu acho que tá girando a última atualização que eu fiz, mais de 50 containers parados pra atracar ali no porto. Outros terminais que estavam desligados, que não estavam movimentando carga ali em Singapura, foram reativados para dar vazão. Consequentemente, muitos armadores acabam omitindo, né, a passagem por Singapura porque não querem ficar parados lá. A gente sabe que os reflexos de tudo que acontece agora a gente vai sentir nos próximos 6 meses. Aconteceu em outubro, né, o canal de Suez, a gente está sentindo de fato agora. Esse congestionamento que está acontecendo agora, a gente ainda vai ressentir o reflexo dele no final do ano. Sim. Não, o cenário não vai mudar. A não ser que desça um milagre do céu. Não vai. Não vai acontecer, entendeu? Não vai. O que é mais fácil acontecer? O milagre do céu ou o navio atrasar? O navio atrasa todo dia, né? Então... Que dura a verdade essa frase, hein? Mesmo que haja um tratado de paz e não vai. Não vai ter também. Também não vai ter. Os grandes armadores não vão confiar em cumprir aquela rota. O tempo de trânsito ele vai aumentar. Mais navio, né? Os caras já estão produzindo mais navios. A gente viu isso na pandemia, que tava a dificuldade com espaço. Os caras começaram a produzir navios em grande escala. Aí os navios que foram previsionados na pandemia, eles começaram a girar agora, né? Eles começaram a terminar de ser produzidos e ir para o mar agora. Aí eles vão produzir mais navios, vão produzir mais containers, que eu tava lendo esses dias aí que Hapag e MSC já mandaram produzir mais. E a gente vai continuar essa bola de neve. Até porque não adianta o armador fazer mais navios ou criar navios maiores, etc. Se a infraestrutura no Brasil não está apta a receber Exato. navios maiores. Então são... E outra coisa, né? Os estaleiros mais rápidos do mundo levam pelo menos 1 ano e 7 Cara, meses vai para muito produzir. Sim, Os e da Coreia e alguns da China. E essa Cara, questão demorado. do Brasil, aí a gente entra numa linha muito mais governamental, que
Porque se o governo não olhar para as questões precárias que todos os portos do Brasil sofrem, nada vai mudar. O que vai acontecer? Os navios maiores não vão vir para cá. A gente vai continuar embarcando em navios menores. E o velho. Frete, exato, e Menor e velho. O E frete vai esses continuar navios subindo. hoje, eu tava lendo no LinkedIn também. Tem um jovem que vem aí. Se tá na internet é verdade. Dos navios que vêm pro Brasil hoje, que são de até, eu não sou do marítimo, acho que até 13 mil? 13.200, 13.600. Isso é, nos já é navios novos que os armadores estão construindo, equivale a 2%. Ou seja, se o Brasil não alterar o padrão de portos, estradas e dragagem e etc e tal, 2% dos navios não vai dar conta da demanda que a gente tem. Sim. Então aí o colapso ele está muito mais próximo do que a gente está pensando. Então Uhum. eu acho que o principal fator, falando do marítimo, meu ponto de vista, estou de fora do marítimo, estou no aéreo, é a questão local. Sim. Isso aí. Dragagem, Total. rodovia, porto, para depois a gente pensar em navios maiores, em tipos de containers diferentes. Por exemplo, hoje a gente trabalha com 20, 40 aqui, mas vai para os Estados Unidos tem 10, tem, enfim, tem outros tipos de container. 45. Então, temos que vir para dentro da nossa realidade. Na nossa realidade hoje, o Brasil é um país escasso na questão de infraestrutura para portos e também aeroportos. Ponto. Tá, Existe então- já uma movimentação, inclusive, eu achei bem legal isso, aconteceu em maio, se eu não me engano. Eu participei como ouvinte, porque foi online, de uma reunião da Fiesc. E eles juntaram alguns importadores que são cabeças-chaves da indústria e trazendo para eles justamente essa informação do quanto é precário, falando de forma específica de Santa Catarina, mas o quanto é precário as questões portuárias, né, e as dificuldades que a gente está enfrentando. Então, eu acho que é um ponto importante também, de repente, a grande indústria, né, tentar se mobilizar, porque eles têm esse poder de fala junto ao governo para que isso seja, né, olhado com mais atenção. A longo prazo, eu não acho que isso vai acontecer, sendo bem realista. A gente, né, não vai entrar aqui em questões políticas, mas a gente sabe o quanto é moroso tudo isso. Né? Então, assim... o Brasil, pra pensar a longo prazo, infelizmente, é uma tristeza, né? Que não Pois importa é. governo. Sempre foi. Sempre foi, cara. Sempre Sempre foi isso aí, cara. É foda, cara. Olhando para o segundo semestre, vai continuar assim? Provavelmente vai piorar. Então, né? é frete mais caro, mais difícil pra embarcar. É isso que tu espera. Marítimo, Sim. aéreo. Não, do Assim, aéreo, o que eu vejo? Diferentemente do marítimo, eu acredito que na questão de frete, ok, concordo totalmente, o frete não deve baixar, mas o aéreo ele tem uma questão que o marítimo ele talvez ele não tem, que é a questão de a gente criar novas coisas. Então o aéreo hoje, o agente de carga que cria novas coisas, seja ela consolidadas ou até mesmo rotas, é onde a gente vai conseguir ter novas opções. Então hoje, por exemplo, dentro da empresa nós temos um foco muito grande no mercado futuro sobre o que podemos criar. A gente vai utilizar rota X, rota Y, tira a carga daqui, leva para lá, sobe, Fazer combinações, né? a gente começa a trabalhar dentro das estruturas que conseguem atender, fugindo de determinados gargalos que já existem ou tendem a existir. Por exemplo, China e Estados Unidos. Uma guerra política gigantesca, que sempre acontece, e que só tende a piorar. Né? Com eleições nos Estados Unidos, etc. e tal, isso só tende a piorar o relacionamento China e Estados Unidos. Na questão do aéreo, a gente já está enxergando hoje que o mercado China e Estados Unidos deve reduzir capacidade de espaço. Né? Então, como já aconteceu no governo anterior dos Estados Unidos. Então, a gente começa a criar novas rotas, novas opções, sentar com as companhias aéreas. Isso eu vejo uma diferença no aéreo para o marítimo. O marítimo você vai trabalhar com 5 armadores? 10. Mas existem os cabeças ali que a gente vai Basicamente, considerar. tem 70% do mercado. Isso aí. Vai. 4 detém basicamente mais de 50%, mas tem 11. Isso. diferentes. Então, isso é uma diferença que eu vejo no aéreo hoje. Trabalhar com rota X, rota Y. Utilizar o mercado brasileiro, por exemplo, para alta demanda, que vem voos novos que vêm só para atender alta demanda. Então, acho que assim, a gente vai conseguir ter mais visualizações no aéreo nesse segundo semestre do que a gente vinha vendo nos últimos anos. Por quê? Se a gente não fizer isso, colapso. Uhum. Se a gente ficar na mão do mercado normal, do voo que todo mundo compra, de querer rezar para sobrar espaço no mercado charter de e-commerce, colapso.
Então, o mercado aéreo ele dá essa possibilidade. Quem consegue ter essa capacidade de criar, vai sair na frente. Tudo bem. Seus comentários, Murilo. Cara, eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu já não acho que nossa economia suporta tudo isso de frete. E aí já começa muita carga deixando de embarcar. Um outro fator que vai ter de grande impacto para o próximo semestre, que vai começar no mês que vem, é um novo serviço em rota direta aqui para o Brasil. Então, vem aí a MSC com um serviço sozinha. Vem aí. Vem aí, não perca. Estreia 19 de julho. Os mesmos criadores E vai Então- fazer pinga-pinga em quantos portos até chegar aqui? Então, é um serviço que complementa o que eles já têm hoje atualmente. Eu acho que faz Rio, depois Isso aí. Santos, Navegantes, e aí é Rio, Paranaguá, É. Navegantes e Santos. Volta para Santos daí. É um serviço para complementar o que eles já têm, que atualmente é o serviço deles lá, que eles falam Ipanema. Santos, Paranaguá e Navegantes. Esse vem para Rio de Janeiro, Paranaguá e Itapoá. Então, complementa o que eles não escalam atualmente. É mais uma oferta de espaço para nossa Sim. rota direta. É uma capacidade bem relevante, de 7 mil a 8 mil teus. Tem um outro armador que opera sozinho hoje aqui na nossa rota da China para o Brasil, que é a Hyundai, que tem a capacidade aí de 5 a 7 mil teus no navio. E quando eles começaram o serviço sozinho, deu uma... quando eles tinham um navio, vinha lá, frete mais em conta, porque é uma capacidade extra que antes não era prevista, digamos assim. Então, nosso mercado tá com bastante carga. Tá com bastante carga. Tá chegando bastante carga no Brasil? Tá chegando. A gente não tá vendo a euforia, mas tá chegando bastante carga. Então, mais 7 mil, 8 mil teus de capacidade semanal é bem relevante. E eu não acho que toda essa oferta que a gente vai ter nova, mais a economia agora que é totalmente diferente do que a gente estava na pandemia, de consumo e tudo mais. Então, eu não acho que isso vá... Né, Tu acha que do vai jeito passar que saiu de 2 mil para 9, não vai sair, vamos supor, de 9 para 16. Entendeu? Mas tu acha que passa dos 10 mil mesmo? Eu acho que chega nos 10 aí. Já tem hoje frete anunciado Já tem, para né? 10 mil dólares. Manaus aí já chegando quase a 12, basicamente. Mas nós aqui, tipo Santa Catarina e Santa São Catarina, Santa Catarina já tem serviço anunciado a 10 mil dólares. Paulo. Então, eu acho que, de forma geral, assim, 10 mil chega, mas não vejo muito além disso, né? Posso quebrar? Cara, posso, mas eu não vejo que, base tudo que tem aí de coisas acontecendo, isso venha a ter, né, de não suportar toda essa demanda. Teve mudança também em serviços ali da CMA, da Costco, que aumentaram a capacidade. Tem mais esse serviço novo da MSC vindo. Então, é bastante capacidade no mercado. Base valor de frete, algumas cargas deixam de ser viáveis de importar, porque o frete já chegando a 10 mil dólares, basicamente é 30%, 40% do custo da mercadoria, que compensa nacionalmente, quem sabe? Então, ou trazer de outro lugar que nunca foi competitivo, mas base o frete da China que tá 10 mil, da Europa tá 300 euros, pô, esses 10 mil aí fazem diferença. Então, o mercado começa a se autocorrigir. Então, eu acho que muito além dos 10 não passa, e depois, né, tudo que sobe, mas desce. a incerteza também é que, mais uma vez, a gente não tem um tempo de respiro. Porque daí a gente vai olhar para o terceiro trimestre, a gente vai encerrar em setembro. Em outubro, a gente tem Golden Week. Então, antecipa um pouquinho. Aí exatamente. Depois esporádico, disso, né? volta a China. Aí o que tem? O nosso recesso aqui no Brasil. Que daí todo mundo também tá naquela programação de trazer as cargas antes do... Meu Das ponto férias, de vista, os dois têm 2 pontos muito importantes, né? A questão de economia do Brasil, do frete 10 mil fazer ou não fazer sentido, e também a questão de feriado, etc e tal, programações de datas, né? Calendário que a gente já sabe como é o segundo semestre. O meu ponto de vista é o seguinte, o frete não vai reduzir 50%. De passar de 10 para 2 em questão de Não. 2 Não meses. vai acontecer. De volta aquilo que tu suscitou que o Jonas Se postou. alguém tava esperando Subiu de cair. elevador, vai ser de escada, Vai ser de escada, e ainda cara, vai ser igual uma tiazinha. esquece. Desce um degrau, bota outro pezinho igual ali. Um guri segurando no braço, assim. É, isso aí. A tiazinha na minha época era outra pessoa. Faz tempo, né? Porra! Tá bom. Não faz tanto tempo assim, não. Faz viu? sim. Começa a fazer as contas, tu vai ficar Esse é o horrorizado. problema, esse é o problema. Começa Não a vou fazer- começar a fazer as contas, que daí eu vou lembrar que eu tenho a idade do Cassiano. Ô, cara. Muito bem, então... Que daí eu vou chegar à conclusão que eu tô velha também. É isso aí. Também. Só pior. Também. Finaliza, vai. Vamos finalizar, né? Você vai começar essa troca de elogios aqui.
E você chegou até o final aqui, já aproveitando, inclusive, no follow-up do Comex, que você pode se inscrever aqui na legenda, a gente faz também o sentimento de mercado do Comex, que eu queria falar lá na metade, mas vou deixar para falar agora. Que é o quê? É você, profissional do comércio exterior, dizer o que você tem de expectativa para a próxima quinzena que a gente manda a enquete. E ali você tem a opção de dizer, por exemplo, para a cotação do dólar, para o frete marítimo na importação, o frete aéreo na exportação, falar assim, vai subir, vai cair, vai embarcar mais, vai embarcar menos. É para mensurar só na expectativa mesmo, porque pode ser só expectativa, sim, mas tem também o que você está sentindo do mercado, o que você está sofrendo. Então, esse resultado depois é enviado para todo mundo que está participando da enquete. Então, fica já o convite para isso, que a gente está fazendo esse trabalho a cada 2 semanas e está dando uns resultados bem legais. Tá? Então, é isso. Se você chegou até o final aqui, lembra de curtir. Manda para alguém esse papo, porque ele é muito importante, muito necessário para todo mundo. Para dar aquela educada em alguns clientes que são necessários, né? Não são agente todos. de carga também. A agente de carga também, então os agentes de carga mundista que são foda, dão trabalho também, mas tem os clientes que são muito mais mundistas aí. Então, é isso, trabalhos encerrados. Nos vemos aqui 6 meses nesse assunto, né? O podcast continua. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada.